Bom dia novamente a todos aí, né? A gente vai iniciar a nossa aula síncrona, né? 05 da nossa disciplina de matemática 3, certo? E hoje a gente vai começar o estudo, né? Uma introdução, né? Ao estudo da estatística, certo? A gente já viu análise combinatória, probabilidades e agora vai ver estatística, tá bom? E aí a parte de estatística, essa é a primeira parte, mas a gente também vai tentar trabalhar ela em duas, né? Como a gente fez com os outros dois conteúdos. Então, a primeira parte, né, a gente vai estudar aqui, no caso hoje, né, população, amostras e variáveis estatísticas, certo? Vai ver o que significa cada um desses tópicos aí. A parte introdutória, né, definições básicas de estatística, vai estar aí dentro. Né? Tabelas de frequências, né, como construir tabelas de frequência e o significado dela, né, e a importância da tabela de frequência para representar dados, né, estatísticos. E representação gráfica, né? Que são os famosos gráficos, né? Gráficos de linha, gráfico de coluna, gráfico de barra, setor circular. Essa representação gráfica não vai estar na aula síncrona agora, certo? Porque não daria tempo, penso eu. Mas aí eu vou fazer um vídeo à parte, certo? Só com representação gráfica. E posto, né? Durante o final de semana, certo? Mas ela faz parte dessa parte 1. E quando na parte 2, que na semana que vem a gente vai estudar as medidas, né, de tendência central, que é média, modo e mediano, né? Para dados agrupados em tabela e também para dados sem estar agrupado em tabela, né? Dados que a gente fala, dados brutos, né? Dados soltos. E também medida de dispersão, que é desvio médio, variante e desvio padrão. O que é mais cobrado, né? No Enem, né? E nos concursos é a medida de tendência central. Mas, vez ou outra, como eu vou trazer também questões do Enem, ele cobra também medida de dispersão. E a gente vai ver o que significa cada uma dessas medidas, certo? E o foco vai ser principalmente calcular essas medidas de tendência central e de dispersão em dados agrupados em tabela, tá bom? E aí também nessa parte 2 a gente vai fazer outros exercícios. Então vamos iniciar, né? Vamos iniciar a nossa parte 1, certo? A aula de hoje, propriamente dita, com os dados estatísticos, né? Então aqui eu vou trazer inicialmente 2 gráficos e 2 tabelas para vocês entenderem um pouco. Então, aqui, por exemplo, não, o que significa, né, esse gráfico aqui? Muito comum mesmo, você pegar no questões do Enem, né, um gráfico, né, ele vai dar um gráfico e através desse gráfico ele vai fazer algum questionamento, né, fazer alguma pergunta para você tirar informações, né, do gráfico e responder ao que você pede, certo? Então, por exemplo, aqui, né, o que significa esse gráfico? É importante você saber fazer leitura de gráficos, né, e tabela. Nesse caso aqui, que fazem parte da área da estatística. Eu tenho, né, população por continente, né, de 1950 até 2100, né? Então, de 2100 ainda está um pouco longe, né? Um pouco longe assim, entre aspas. Né? Então, é só estimativa, né? O que vinha depois o que vinha nessa faixa aqui, 2100, é uma estimativa. Né? E aqui a população em 1000, né? Ou seja, em milhões, né? Aqui é multiplicando por milhões. Aqui está 1 milhão, né? Multiplicando por 1000, dá 1 bilhão, né? Certo? Tá vendo aqui os dados? Que número é esse aqui, né? Essa base aqui, tá? 1 milhão, tá vendo? 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, só que a população em 1000. Então, só que eu tenho 1 milhão, é 1000 milhões, certo? Que seria 1 bilhão. Tá bom? E tem essas linhas aqui, né? Cada linha dessa de uma cor diferente representa um continente, certo? Então, por exemplo, aqui, né? O que a gente vê? Que essa linha aqui azul, né? É a linha que corresponde ao continente asiático, certo? É o continente asiático. E, de fato, né, se você tem um conhecimento básico assim, de geografia, a gente sabe que a maior população do mundo, né, está concentrada no continente asiático, né? Acho que, se eu salvo engano, dos 6 países mais populosos do mundo, né, 3 estão lá, né, que é a China, a Índia e a Indonésia. Certo? O Brasil não é da Ásia nem dos Estados Unidos, né? Pode estar faltando um da memória. Não, os 5 primeiros, né? China, Índia e Indonésia, né? 3 são na Ásia. E cada um com a população de mais de 1 bilhão. Então, a população aqui do continente asiático, né? É a maior que tem no mundo hoje, certo? Se você olhar a população dos continentes americano e europeu, nenhuma delas passa de 1 bilhão. Né? A população do continente americano, né? América do Norte, que é a linha verde, a ALC, a América Latina e Caribe, que é a linha azul claro, né? Pode ver que nenhuma passa de 1 milhão aqui, que equivale a 1 bilhão, né? 1 milhão, 1000 milhões, 1 bilhão. Nenhuma passa. E a expectativa é que não ultrapassem 1 bilhão de habitantes essas regiões. Até 2100 elas não vão passar. Se você olhar aqui, né?
essa linha vermelha, ela corresponde ao continente africano, né? E percebe que o continente africano, né, ele passou recentemente da população de 1 bilhão de habitantes, recentemente, em 2020, que ele passou da população de 1 bilhão. Mas a tendência, né, que até 2100, essa população da África, ela aumente significativamente, né? Então, percebe que a população mundial vai aumentar em 2100, a maior parte desse aumento vai vir do continente africano, né? Porque você percebe que o continente asiático, ele meio que vai estabilizar a população, com a ligeira queda. Já o continente africano está subindo exponencialmente, né? Então, a maior parte do crescimento populacional nos próximos anos vai vir do continente africano, certo? Então, com a leitura rápida assim, do gráfico, a gente já tirou várias conclusões, né? E é isso que se pede normalmente numa questão. Vai dar um gráfico e dessa questão ele vai inferir algumas informações para você dizer qual é a verdadeira, qual é a falsa, tá bom? Outro exemplo, né? Esse aqui talvez esteja pequeno para vocês verem, mas é por alto aqui, né? Ele fala da taxa média anual de desemprego no Brasil, de 1993 até 2018, né? Então, o índice de desemprego aqui, ele leva em consideração a população economicamente ativa, né? Eu acho que a coisa que eu falo, você já ouviu falar em geografia, né? População economicamente ativa é a população que tem idade de trabalho, né? Não pode ser nem criança, né? Nem idosos já aposentados. Então, você percebe aqui, né? Observando o gráfico, né? Várias oscilações, né, nessa taxa de desemprego, né? Esse gráfico aqui ele ainda consegue dividir, né? Por governo, né? Então, esses 2 primeiros anos aqui foi o governo de Itamar Franco, né? Depois foi 8 anos de governo de Fernando Henrique Cardoso. Percebe que no governo de Fernando Henrique Cardoso foi uma sequência do aumento da taxa de desemprego. Ó. Ele pegou o Brasil, né, com a taxa de desemprego de 8,4%, ou seja, 8,4% da população economicamente ativa estava sem trabalhar, né? E essa taxa foi crescendo, né? Aí chega aqui no governo Lula, né? Essa taxa de desemprego, ao contrário, foi caindo, né? Foi caindo. Chega no governo Dilma, essa taxa de desemprego aqui, ó, 4,8%. Essa taxa de desemprego de 4,8% foi em 2014, né? Foi no ano que Dilma foi reeleita. E essa taxa de 4,8% é a menor taxa de desemprego da história do país, né? Pouco tempo depois, né? Ela sofreu impeachment e a taxa de desemprego já estava em alta, né? Chegou em alta, começou a crescer, aí Temer substituiu ela, né, que era o vice, e pronto. Aí esses dados acabam em 2018, e 2018 para cá é Bolsonaro presidente, né? Aí já tem os dados também mais recentes, né? Mas esse gráfico aqui, ele vai até 2018, certo? Então, pode se perguntar uma questão, né? Para você tirar conclusões, né? Acerca das informações que aqui são dadas, né? Então, pode se perguntar, essas aqui são alternativas até bem fáceis de dizer, né? A taxa de desemprego sempre cresceu no país, aí seria falso, né? Porque ele percebe que teve altas e teve quedas, né? Aí no governo de Lula, foi um governo marcado pela queda, né, na taxa de desemprego do país. Aí verdadeiro. Então pode ser feito várias perguntas aqui, tá bom? Vamos para outro exemplo aqui. Pronto, aqui já é uma outra forma de representar dados, né? Que são as famosas tabelas, né? São as famosas tabelas que a gente vai estudar mais na frente, vai aprender a fazer elas, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma tabela com o número de carros vendidos, certo? Por uma concessionária, né, de veículos, em um determinado mês, né? De acordo com as marcas do carro, né? Ford, Peugeot, Volkswagen, General Motors, Fiat, Nissan, Renault, certo? A gente vê o que é frequência absoluta, o que é frequência relativa percentual, certo? E aqui outra tabela, né? Tabela se refere, né, à idade dos alunos da turma de estatística de uma faculdade no ano 2011. Quantos alunos tinham entre 18 e 23 anos? Aí, esse tipo de tabela aqui a gente vai aprender a fazer também, certo? Então, a gente vai ver que essas tabelas e gráficos a gente consegue construir a partir de dados brutos, né? A gente também coleta dados, coleta informações, e a partir dessas informações a gente organiza, analisa, interpreta, né? E constrói as tabelas e gráficos para representar esses dados que a gente coletou, tá bom? Que a gente vai ver que isso é o estudo da estatística. Então, vamos lá. Vamos iniciar, de fato, aqui, né? Com a definição, né, do que seria estatística, né? Se a gente olhar lá no dicionário Oxford Línguas, parceria com o Google, né? A estatística, né, é um ramo da matemática que trata da coleta, da análise, da interpretação e da apresentação de massa de dados numéricos, certo? Ele fala aqui que a estatística é um ramo da matemática.
mas talvez ela seja a parte da matemática mais independente, no sentido que ela está muito associada com outras ciências também, né? Há quem considera a estatística propriamente dita uma ciência isolada da matemática. Embora muitas das ferramentas que ele use para o seu estudo sejam ferramentas matemáticas, mas há quem considere ela uma ciência isolada, certo? Mas é isso, né? O que faz a estatística, né? Ela trata, né, de coletar dados, de analisar dados, de interpretar dados e de apresentar esses dados, certo? Ou seja, né, então é o que eu falei, né, a estatística é uma área da ciência, né, que oferece uma coleção de métodos, né, para planejar experimentos e levantamentos para obter dados, organizar esses dados, resumir, analisar, interpretar dados e deles extrair conclusões, certo? Então a estatística é basicamente isso, né, coletar dados, né, e com esses dados numéricos a gente quer gerar conhecimento, né? E como é que a gente vai gerar esse conhecimento? É organizando esses dados, é analisando esses dados, é interpretando esses dados, é apresentando esses dados, certo? Então, né, a estatística, ela contribui para que dados gerem conhecimento, certo? Então, a gente vai coletar informações, vai coletar dados, e através desses dados coletados, a estatística gera conhecimentos com esses dados, certo? Então, o exemplo que eu dei lá, da taxa de desemprego no país, né? Foi coletado os índices, né, de desemprego no país ao longo dos anos, né, de um determinado período. E depois que a gente coleta esses dados, que a gente organiza eles, né, que a gente apresenta a eles, a gente pode, através dos dados, coletar informações, certo? Dei aquele exemplo da tabela da venda de carros. Então, foi coletado, né, o número de carros que era vendido de cada marca. Organizou-se esses dados, né, essas informações em uma tabela. E apresentando essa tabela, a gente pode, né, tem informações acerca, né, gerou conhecimento acerca do número de venda de carros de cada marca naquela determinada concessionária, certo? Então, a estatística contribui para que dados gerem conhecimento. E, como tal, né, deve ter como objetivo não só a produção de dados, não é só produzir dados, não é só coletar dados, como também esses dados têm que gerar conhecimento. Então, como é que esses dados vão gerar conhecimento? É através da interpretação dos dados, né, certo? E utilizando, né, gráficos e tabelas que permitam interpretar o que esses dados significam. Dados brutos por si só, coletar dados por si só, eles não conseguem trazer as informações, né, pretendidas e esperadas. Para que esses dados, né, eles consigam trazer informações, né, trazer significado, eles precisam ser interpretados. Né? E para eles serem interpretados, eles têm que ser organizados, eles têm que ser analisados, certo? Então vamos lá. São as fontes, né, de onde eu peguei essas informações, tá bom? Para dar os devidos créditos. Então é isso, né? Um resumão aqui, né? Estatística, né? O objetivo principal da estatística é proporcionar conhecimentos a partir de dados, certo? Como é que ele faz como é que ele proporciona esses conhecimentos, né? Através desses itens aqui, né? Planejamento, né? Planejamento de dados, coleta de dados, organização de dados, análise de dados, interpretação dos resultados, conclusões e inferências, certo? Sempre que eu vou fazer um levantamento estatístico, tem que ter um planejamento, né? O que é que eu vou pesquisar, como é que eu vou pesquisar, a quem que eu vou perguntar, como eu vou perguntar, quando eu vou perguntar. Aí tem a coleta de dados, né? Como é que eu vou coletar esses dados, né? Certo? Depois que eu coleto os dados, eu tenho várias informações na minha mão. Eu tenho que organizar essas informações, certo? Para facilitar a minha análise dos dados. É difícil analisar dados coletados e esses dados não estão organizados, certo? Então, eu preciso organizar para poder analisar. Feita a minha análise dos resultados que eu obtive, né? Eu posso fazer a interpretação dos resultados, né? A minha análise implica nessa interpretação. Eu analiso e, através da minha análise, eu consigo interpretar o que esses dados estão me dizendo, quais informações que esses dados estão me passando, certo? E, através da interpretação, eu posso fazer conclusões e inferências, certo? Aquele gráfico lá que a gente viu do crescimento populacional, né? Aquilo que a gente viu lá do crescimento a partir de 2020, né? Nos continentes, são conclusões, são inferências que se obtêm através de dados, né? Porque é expectativa, né? Espera-se que a população, no decorrer daqueles anos, se comporte daquela forma, certo? Então, são conclusões, inferências que foram feitas através do estudo de dados antes determinados, né? Pré-determinados, tá bom? Então, a estatística é basicamente isso aí, certo? A estatística, por si só, ela é como eu falei, ela é um ramo da matemática, mas ela se destaca também como uma ciência
Tanto é que existe licenciatura em matemática e existem cursos superiores de estatística, só de estatística. Então, para você ver como ela é importante. Em várias áreas que existem licenciaturas, né, bacharelados, cursos de ensino superior só em estatística. Certo? É um curso isolado. Quando se você vai estudar matemática, você vai fazer licenciatura em matemática, na faculdade você vai pagar a estatística, vai ser uma disciplina do seu curso de matemática todo. Já se você vai fazer um curso superior só em estatística, então você vai passar 4 anos estudando só estatística. Então, ver como a ciência é muito útil, né? É um dos cursos mais valorizados atualmente no mercado pela gama de possibilidades de mercado de trabalho que ela abre, né? Um bom estatístico, ele tem lugar quase assegurado no mercado de trabalho, né? Porque ele pode ajudar muito, principalmente, ele é muito contratado por empresas, né, por institutos, para fazer levantamento de dados, para colher informações que vai ajudar essas empresas nos seus lucros, né, no seu andamento. Tá bom? Então, estatística aí, quem quiser tiver interesse, se for bom um pouquinho de cálculo, é muito importante. Tá? E óbvio, né, que no mundo atual de hoje, né, a estatística ela é muito ligada à área da informática, né? Porque essa coleta de dados, essa análise de dados, hoje em dia, usa muitas ferramentas computacionais para facilitar esse estudo, certo? Então, vamos lá. Como a gente viu, na estatística é dividida entre o estudo da coleta de dados, né, em que conhecemos os princípios da área estatística, né, que é os conceitos de amostra, população, variável, tipos de variáveis, que a gente vai ver já já. O estudo da análise desses dados, no qual lidamos com a frequência absoluta e relativa, as médias centrais e as médias de dispersão, certo? E a representação e interpretação desses dados, que é a construção de tabelas, os tipos de gráfico, né? A melhor representação para cada caso, tá bom? A gente vai ver isso também. Bem detalhado cada uma dessas etapas aí. E isso é uma introdução em estatística. É muito mais que muito mais ampla e muito mais complexa do que esse site que eu estou trazendo, certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá, os conceitos iniciais, né, da estatística, né? Quando você abrir qualquer livro de matemática lá no capítulo de estatística, a primeira coisa que vão falar é sobre população e amostra, né? O que é uma população e o que é uma amostra na estatística, né? Então, em estatística, a população é o conjunto formado por todos os elementos sob investigação, certo? Todos os elementos que estão em investigação é chamada da população. Já a amostra diz respeito a um subconjunto ou parte da população. Então, a amostra é um subconjunto, é uma parte de uma população, certo? A amostra, ela pode ser utilizada quando não é possível ou é inviável o acesso à população total, né, por razão de limitação de tempo ou de dinheiro, por exemplo. Então, um exemplo claro, né, para ficar bem, para exemplificar bem, né, esse exemplo de população e amostra, é quando se faz uma pesquisa, por exemplo, para intenção de voto para presidente da República, né? Ou governador, ou prefeito, enfim. Mas vamos generalizar para presidente, né? Então, devido ao tempo, eles pedem uma pesquisa para 2 dias, sei lá. É inviável se fazer uma pesquisa em 2 dias com toda a população do país, né? Falta recurso humano, falta recurso financeiro para isso. E principalmente falta tempo, né, hábil, para se fazer uma pesquisa com toda a população brasileira, né, todos os eleitores no caso. Né? Então, no caso, numa pesquisa de eleição, não é toda a população brasileira, é todos os eleitores do país, né, já que nem todo mundo pode votar. Então, população seria todo o conjunto de todos os eleitores. Já como não vai ser feito, não é possível fazer uma pesquisa com todos os eleitores, pega uma amostra, pega uma parte dessa população para se fazer a pesquisa, certo? Só que essa amostra, né, bem feita, como a gente vai ver, uma amostra bem escolhida, ela consegue refletir bem, né, a ideia, né, a intenção de voto de toda a população. Então, pode ver que as pesquisas eleitorais elas têm um índice de acerto muito alto, né, porque se é bem escolhido, né, a minha amostra, ela reflete bem o que a população está pensando, né? Então, o que seria uma amostra bem escolhida, por exemplo, nessa situação de presidente, ou de prefeito, ou de governador? Por exemplo, se eu vou fazer uma investigação para uma pesquisa para intenção de voto para presidente, eu não posso entrevistar, por exemplo, todo mundo de um estado. Minha pesquisa com 2 mil eleitores, não posso escolher só de um estado. Um estado só não vai refletir a ideia do país todo.
por questões regionais, pode ser que um determinado estado apoie mais ou menos um determinado candidato. Não pode ser feita uma pesquisa só com idosos. Não pode ser feita uma pesquisa só com jovens. Não pode ser feita uma pesquisa só com desempregados, só com pessoas empregadas, só com homens, só com católicos. Então, a pesquisa, para ser bem feita, ela tem que ser bem diversificada, né? E isso é a estatística que vai determinar bem melhor, assim, mais aprofundadamente, quantos de cada você vai escolher para essa pesquisa ser bem avaliada, né? Para ela refletir bem o intuito dela, né? Tá bom? Então, vamos lá. Como eu falei, né, uma amostra bem selecionada representa adequadamente e proporcionalmente a diversidade de toda uma população, certo? Então, por exemplo, né, um exemplo 1, uma pesquisa estatística deseja investigar a intenção de votos para prefeito de um município com 150 mil eleitores. Então, entrevistar 150 mil eleitores é, de certo modo, inviável, muita gente, né? Então, nesse caso, a população são todos esses 150 mil eleitores. Só que minha pesquisa ela pode ser realizada entrevistando só 2 mil eleitores, certo? Que é uma amostra desses 150 mil. Agora, essa pesquisa ela só vai ser bem feita se estes 2 mil eleitores escolhidos forem adequadamente selecionados. E esse adequadamente selecionados depende de alguns fatores, como a gente viu também, certo? Outro exemplo, né? O IBOP, né? Todo mundo vai falar do IBOP. O IBOP é o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, né? Muito famoso no IBOP, pelas pesquisas também na época das eleições. Mas o IBOP também, né, ele realiza uma pesquisa para medir a audiência de TV em âmbito nacional, certo? Então, novamente, nesse caso, né, a população são todos telespectadores brasileiros, né, todo mundo que assiste TV. É inviável fazer uma pesquisa com toda a população que assiste TV no país. Mas a pesquisa é realizada com uma amostra de menos de 1% dessa população. E essa amostra de menos de 1% dos telespectadores, ela consegue refletir bem, né, os canais que têm mais audiência no país. E isso é importante, né? Principalmente porque os canais que têm mais audiência, normalmente, elas têm maior poder de visibilidade, né? De publicidade. Então, mais marcas, né, querem apresentar seus produtos, né, nos comerciais, nos merchandising, né, desse canal, certo? Então, o Ibope serve para medir isso, né? Então, medir a audiência na TV, né, em âmbito nacional. E ela serve como subsídio para várias empresas comerciais fazer as propagandas nessas TVs, né? Tem a questão do horário também, os horários de pico, né? Nos horários de pico, os comerciais são mais caros. Porque, por exemplo, se uma empresa quer fazer vou dar um exemplo aqui, se uma empresa quer fazer um comercial às 2 da tarde, lá na Globo, é um comercial mais barato do que você fazer um comercial no intervalo do Jornal Nacional, que é o horário de maior, ou na novela da 8, né? Que é um horário de maior audiência, certo? Então, tudo isso também é levado em consideração, certo? Então, vamos lá. Muito teórico que eu estou falando, né? Daqui a pouco a gente chega nos cálculos, certo? Então, quando a gente fala de estatística, né, no Brasil, né, de levantamento de dados estatísticos, né, tem que vir em mente, né, o IBGE, certo? O IBGE. O IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, é o maior órgão do país no âmbito da estatística, né, na organização de dados desse tipo. Então, o IBGE, né, é um instituto público, né, de administração federal criado em 1934, instalado em 1936, certo? Com o nome de Instituto Nacional de Estatística. Hoje é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo? Seu fundador e grande incentivador foi o estatístico Mário Augusto Teixeira, e o nome atual, na IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vem de 1938. A sede do IBGE está localizada na cidade do Rio de Janeiro. O IBGE ela é a fonte, né, oficial de dados do governo federal, né, e de estado e de municípios. Então, se você vê que a fonte é o IBGE, é a fonte mais segura, né, a fonte que tem mais credibilidade em âmbito nacional. É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Né? Eles fazem pesquisa de tudo que é tipo. Né? A gente pode até abrir a página do IBGE para ver. E vai ver desde dados da parte geográfica do país, né, população, densidade demográfica, taxa de mortalidade infantil, número de domicílios que tem televisão. Então, eles fazem pesquisa de tudo que é tipo, IBGE, certo? Então, o IBGE, né, ele tem atribuições ligadas às geociências, né, as geociências, né, que climatologia, né, dinâmica da transição da população, e estatísticas sociais, né? Que é taxa de desemprego,
crescimento da economia do país, índice de inflação, certo? E econômicas também, certo? O que inclui realizar censos e organizar as informações obtidas nesses censos para suprir órgãos das esferas governamentais, federal, estadual e municipal, e para outras instituições e o público em geral. Então, se você abre lá o site do IBGE, tem informações de censos de várias áreas, certo? E essas informações servem para subsidiar principalmente os governos federais, estaduais e municipais, para subsidiar, né, as políticas públicas também. Ele precisa de coletar informações. Então, para isso, ele vai usar muitos dados do IBGE. Mas vamos lá. O IBGE é o seguinte, né? Não sei se você já ouviu falar, né, que a cada 10 anos o IBGE realiza o censo demográfico, certo? Que o censo demográfico ele tem o objetivo, né, de obter informações acerca das características da população brasileira, tais como, né, quantos somos, onde vivemos e principalmente como vivemos, certo? Então ela é feita, é um censo decenal, né, ou seja, de 10 em 10 anos, e o censo ele se realiza sempre nos anos de 10, né, 2010, 2000, nos 90, com raras exceções, né? Então, no censo de 2010, que foi o último censo realizado, foram aplicados 2 tipos de questionário, né? O da amostra, aplicado em 11% dos domicílios ocupados, e o questionário simplificado, aplicado em toda a população brasileira. Então, foi feito 2 tipos de pesquisa. Uma pesquisa que foi necessária em toda a população brasileira, todos os domicílios, e um outro tipo de pesquisa que só foi necessária uma amostra, não foi necessário ser feita em todo o país. Bastou pegar 11% de domicílios para conseguir fazer essa pesquisa, certo? Ano passado, 2020, deveria ter tido outro censo, mas já que é de 10 em 10 anos. Só que devido à pandemia, o censo de 2020 foi suspenso e vai ocorrer esse ano, né, 2021. Quando o IBGE faz o censo, ele faz contratação de funcionários para ajudar a fazer esse censo, né? E, inclusive, está aberto, né, concurso para o IBGE para fazer esse levantamento. É concurso temporário, só enquanto durar o censo. Quem tiver parente aí, né, que faz concurso e tiver precisão, é bom indicar. Está aberto o concurso do IBGE esse ano, certo? Para trabalhar no censo. Como eu falei, é concurso temporário, né? Mas é um dinheirinho até bom. Por um curto período, né? Enquanto durar o censo. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui uma coisa a vocês, que é o site do IBGE. Vocês veem com quantas informações tem. Aqui, ó. Você abre aqui o portal do IBGE, tá vendo? Aí você vem aqui, por exemplo, lá, estatísticas. Aí, quando você vê estatísticas, tem estatísticas sociais, população, sobre trabalho no Brasil, sobre educação, sobre saúde, sobre habitação. Então, quando vocês mais na frente estiverem pesquisando, né, nas suas monografias, nas suas teses aí da vida, dissertações, tiver alguma informação, subsidiar alguma informação, né, em qualquer área, vem aqui no site do IBGE que você vai ter, provavelmente, alguma informação útil, certo? Tem, né, estatísticas econômicas, certo? Tem várias coisas, certo? Então, se eu vim aqui, por exemplo, tem geociências, como foi falado, na geociência tem estrutura territorial, análise de território, mapas regionais, municipais, estaduais, climatologia, biodiversidade, estudos ambientais, geomorfologia, geologia, vegetação, Brasil, sociedade e economia, tem tudo aqui no IBGE, tem muita informação útil, certo? Informação útil e confiável, né? Se você vem aqui também, eu vou aqui em estatísticas, né? Aí já bota aqui de cara, a população do Brasil, né, estimada hoje, 212.720.187, certo? Inflação do mês de janeiro, PIB, expectativa do PIB para o terceiro trimestre de 2020 e várias outras. Se eu vim aqui, por exemplo, cidades, vou botar aí a cidade do IEF, Macau. O que é que fala sobre Macau no IBGE? Várias coisas. Então, vem aqui Macau, ó, já diz, né, diz a área de Macau, população estimada, densidade demográfica, escolarização, ó, IDH de Macau, ó, o IDH vem crescente, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Isso é muito geografia, né? Mortalidade infantil, né? A taxa de mortalidade infantil de 2006 ou até 2017 em Macau. Então, por exemplo, aqui, ó, diz que em 2017, Macau teve um índice baixo, né? Baixíssimo, né? 2,99 óbitos por 1.000 nascidos vivos, né? Ou seja, a cada 1.000 crianças que nasceram em Macau, 3 morreram. É uma taxa de mortalidade relativamente baixa, né? Comparada com o do país. Receitas do município, PIB, então tem várias informações, certo? Se você colocar outro município aqui, você vai também ter informações diversas, pode comparar, enfim. Vamos voltar lá. Voltando lá.
A gente vem aqui, pronto. A gente viu que era a população, que era a amostra, né? Viu um pouco sobre o IBGE. Agora a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai ver o que são as variáveis, né? As variáveis no estudo da estatística. Então, como a gente vai ver, vai ter dois tipos de variáveis, que são as variáveis quantitativas e as variáveis qualitativas, certo? O objetivo, né, dos questionários do censo demográfico, que a gente viu, né, é obter informações de cada cidadão brasileiro, né? Por exemplo, né, quantidade de filhos, sexo das pessoas, né, qual a idade delas, o grau de instrução, renda familiar, o tipo de moradia, entre outras pesquisas que é feito no censo demográfico, certo? Cada um desses itens, né, que é perguntado, a gente chama de uma variável estatística. Certo? Uma variável estatística é cada um desses itens que é perguntado, por exemplo, no censo. Né? O tipo de pergunta é uma variável estatística. Então, a gente vai ter, por exemplo, as variáveis quantitativas, né, variáveis que resultam de uma contagem, ou que se pode medir. Então, por exemplo, quando perguntam idade, o idade é uma contagem. Eu tenho 23 anos, eu tenho 24, né? Então, nesse caso, uma resposta numérica desse tipo, né? Ela é uma variável quantitativa de quantidade, certo? Então, variáveis quantitativas, variáveis que resultam de uma contagem. Assim como a altura, né? Contagem ou que se pode medir. A altura é uma variável que a gente pode medir. Massa é uma variável que a gente pode medir, né? Número de filhos, né? A gente pode contar, certo? As variáveis que não podem ser medidas, né? Ou seja, são as variáveis que não apresentam valores quantitativos de quantidade, são as chamadas variáveis qualitativas. Quantitativas, aqui qualitativas. E as variáveis qualitativas não estão relacionadas à quantidade, mas estão relacionadas a uma qualidade característica. Por exemplo, né, estado civil. Isso é uma variável qualitativa, quando eu faço uma pergunta. Qual é o seu estado civil? Solteiro, casado, viúvo? Qual é? Solteiro, casado, viúvo? Divorciado, né? Certo? Nível de escolaridade. Tem o ensino fundamental, o incompleto, completo, ensino médio, ensino superior. Certo? Cor dos olhos, né? Azul, castanho, verde, preto. São variáveis qualitativas, tá? Se referindo a uma qualidade característica, não a uma quantidade, certo? As variáveis quantitativas e qualitativas, elas podem ser divididas também, né? As variáveis quantitativas, elas podem ser divididas em duas. As quantitativas discretas e a quantitativa contínua. A variável quantitativa discreta, ela ocorre, né, quando as possíveis ocorrências são números inteiros, que resultam, em geral, de uma contagem. Por exemplo, número de filhos, número de funcionários. Certo? Então, como lá na sua pergunta lá, né? Como você tem, né? Qual o número de filhos, né? Ou qual a quantidade de pessoas que residem na sua casa. Isso é uma variável quantitativa, né? Porque você vai contar, né? Um número, só que ela é uma quantitativa discreta, porque você não pode quebrar esse número. Não, você não pode ter 2,5 filhos. Não podem morar na sua casa 4,2 pessoas. Então, quando a gente fala contar, é contar de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se pode ser contado assim, é uma quantitativa discreta. Se não pode ser contado desse modo, né, vai ser o que a gente chama de quantitativa contínua, né, quando as possíveis ocorrências são valores de uma escala contínua de números reais. Ou seja, pode ser números decimais. Né? Por exemplo, a massa de um indivíduo. O indivíduo ele pode ter 80 quilos cravado, mas ele normalmente não é cravado. Ele pode ter 85,5 quilos, né? Ou seja, 85 quilos e 500 gramas, 72 quilos e 350 gramas, né? 72,35. Então, essa medição aqui, ela não é contável, ela está numa escala de números reais. Pode assumir qualquer valor nessa escala de números reais. Assim como a altura, né? Você pode ter 1,57, 1,63. É uma escala de números reais, certo? Não é contagem, tá bom? Então, quantitativa, né? E quantidade. Pode ser discreta ou contínua. E as qualitativas? As qualitativas, elas podem também ser de dois tipos, que são as qualitativas ordinal e a qualitativa nominal, certo? Qualitativa ordinal, né? Quando há uma ordenação para as possíveis ocorrências. Por exemplo, né, o nível de escolaridade. Quando você pergunta o nível de escolaridade de alguns trabalhadores, ela é uma variável qualitativa que pode ser disposta na seguinte ordem. Então, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. A resposta, mesmo ela sendo
ordinal, né? Uma qualidade característica, ela pode ser ordenada, porque tem um grau aí de instrução. Então, ele tem ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Então, quando a variável qualitativa ela pode ser ordenada, certo? Ela pode ser ordenada, a gente diz que ela é uma qualitativa ordinal. Quando ela não pode ser ordenada, é uma qualitativa nominal. Por exemplo, né? Quando não há uma ordenação para as possíveis ocorrências. Por exemplo, sexo, você não vai ordenar por sexo, né? É macho ou fêmea, né? Homem ou mulher, certo? Enfim, isso aí pode ser discutido, mas enfim, homem ou mulher. E o estado civil, né? Solteiro, viúvo, casado, divorciado, não há uma ordem aí, propriamente, não há ordem de escala. Né? Cor dos olhos, né? Azul, castanho, preto, não há ordem estabelecida. Você não pode ordenar essas variáveis qualitativas. Certo? Então, quando você não pode ordenar, a gente diz que a variável qualitativa ela é nominal, certo? Então, resumindo, né? Tem as variáveis tem de dois tipos, né? Quantitativas e qualitativas. As quantitativas podem ser contínuas ou discretas, e as qualitativas, elas podem ser ordinal ou nominal, certo? Então, esses são os tipos de variáveis que a gente se depara, né, em pesquisas, né, em levantamento de dados. São esses tipos de variáveis aí, certo? Um exemplo para a gente dar uma pausa. Então, situação 1, né? O professor de geografia solicitou aos alunos um trabalho envolvendo o levantamento de dados sobre as 3 capitais mais populosas do Brasil, certo? Então, sobre as 3 capitais mais populosas do Brasil, foi perguntado, né? Quais são essas capitais, óbvio, né? Gentílico, para quem não sabe, é como se chama a pessoa que nasce em determinada região. Então, por exemplo, quem nasce no Brasil, o gentílico é brasileiro, né? Quem nasce no Rio Grande do Norte, o gentílico é potiguar. Quem nasce em Pernambuco é pernambucano. Quem nasce em Macau é macauense. Eu acho que é macauense, né? Quem nasce em Natal, natalense. Beleza? População de cada uma dessas capitais, né? A área delas, né? A área, região, né? Que ela ocupa. Densidade demográfica, né? Também já vi em geografia, né? Densidade demográfica é o número de habitantes dividido pela área, em quilômetros quadrados. E o ano de fundação. Então, quais são as capitais mais populosas do Brasil? São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, né? É isso, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. São as 3 mais populosas do Brasil. Tá aqui, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Gentílico, quem nasce em São Paulo, paulistano. Quem nasce no Rio de Janeiro, carioca. A capital, né? Não o estado. Certo? A capital. São Paulo, capital do estado de São Paulo. Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro. Certo? Eu posso estar até enganado aqui se é carioca mesmo ou é fluminense. Eu acho que eu estou errado aqui, hein? Porque quem nasce no estado do Rio de Janeiro, se eu não me engano, é carioca. E quem nasce no município do Rio de Janeiro é chamado de fluminense. Posso estar equivocado aqui, ou é trocado, eu não sei, enfim. Eu sei que quem nasce em Salvador, né, é soteropolitano. Quem nasce na Bahia é baiano, né? Quem nasce em Salvador é soteropolitano, certo? Enfim, só informações. Posso ter me equivocado aqui nesse carioca aqui, porque eu estou falando da capital, não do estado, certo? População de cada um deles, né? São Paulo é o mais é a maior população do país, né? A capital com o maior número de habitantes. A área de cada uma das regiões, né? A densidade demográfica e o ano de fundação. São só informações. O que eu quero saber é o tipo de variável de cada uma dessas perguntas que eu fiz, né? Então, por exemplo, capital é uma variável, né? Foi uma pergunta, capital. Capital, quando eu pergunto a você, qual a capital que você mora, né? Ou qual a capital que você nasceu, não, porque não necessariamente você nasceu na capital. Mas, sei lá, qual a capital de um determinado estado, né? Essa variável, né? Ela é uma variável do tipo o quê? Qualitativa nominal, né? Porque capital não é uma quantidade, ela é uma qualidade, ela é uma característica, né? Então é uma qualitativa. E as capitais não podem ser colocadas em ordem. Não existe uma ordenação. Você vai colocar em ordem alfabética. Então é qualitativa nominal, certo? Gentílico, né? Que é como a gente viu, né? Como é chamado uma pessoa que nasce em determinada região. Também é uma qualitativa nominal. É uma qualidade, uma característica que não pode ser ordenada. Qualitativa nominal. Eu não sei como ordenar. Carioca, pernambucano, paulista, não existe essa ordem, certo? Qualitativa nominal. Já a população é uma variável quantitativa, né? Que se refere à quantidade. E é quantitativa o quê? Discreta ou contínua.
é quantitativa discreta, porque ela é contada, né? Você não tem... A população é sempre um número inteiro, um número natural, né? População de 100.002, 1.300.000, 243, nunca é um número decimal, certo? É a quantitativa discreta. Diferentemente de área. A área pode ser uma área de 100,4 quilômetros, uma área de 1.233,44 quilômetros quadrados, certo? Então, a área também é quantitativa, né? Se pode medir, só que é uma quantitativa, nesse caso, contínua, né? Os números podem assumir valores dentro de uma escala real. Assim também como a densidade demográfica, né? A densidade demográfica, como a gente viu lá pelo já da tabela, não necessariamente é exato, né? Não é obrigado ter 50 habitantes por quilômetro quadrado. Pode ter 50,3 habitantes por quilômetro quadrado. Então, densidade demográfica quantitativa contínua, tá bom? E agora o ano de fundação. O ano de fundação. Quando a gente fala ano de fundação, vem um número na cabeça, né? 1933, 1550. Embora o ano de fundação a gente associa a um número, né? Ela não é uma variável quantitativa, né? Porque o ano de fundação é uma qualidade específica, né? É uma qualidade, é uma característica, né, de um determinado município, de um determinado estado. Certo? Então, o ano de fundação é uma variável qualitativa. Só que aí é uma qualitativa ordinal, porque eu consigo ordenar os anos por ordem, né? Diferentemente de outras variáveis qualitativas. Tá bom? Então, foi só um exemplo. Então, vai ter uma questãozinha lá para você classificar os tipos de variáveis. Já vi cair também no Enem, salvo engano, uma questão que dava alguns tipos de variáveis e dizia as variáveis são, respectivamente, aí tinha lá, quantitativa discreta, nominal, enfim, tinha lá. Então, pronto. Vamos dar uma pausa aqui agora. Daqui a pouco a gente volta, né, 15 minutos, com a segunda parte da nossa aula, que vai ser a parte das tabelas de distribuição de frequências, tá bom? Então, estou por aqui, qualquer dúvida, dá uma pausa aí, 15 minutinhos a gente volta, 10h10, tá certo?